Seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós estamos aqui não em nome de uma igreja, representando um rótulo de uma igreja, louvado seja Deus, mas estamos aqui em nome de Deus, trazendo uma palavra de Deus ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Também nós não somos donos da verdade, louvado seja Deus. Deus sim, Ele é a verdade, aleluia, o caminho e a vida, louvado seja Deus. Nós apenas divulgamos a verdade e procuramos obedecer às verdades bíblicas. Você, meu amigo, se você tem uma Bíblia em casa, você pode, aleluia, ler esta verdade, pois essa verdade, que é a palavra de Deus, ela pode te libertar, ela pode abrir a tua mente, te levar um conhecimento a respeito de Deus, porque tudo aquilo que conhecemos a respeito de Deus está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E vamos ler um trecho desta verdade, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 6, e no versículo 1, e alguns versículos que nos dizem assim. A epígrafe do texto nos diz: a malignidade humana é o juízo, louvado seja Deus. Leiamos, pois. Então, quando a humanidade começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também alguns tempos depois, havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Versículo 7, declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Louvado seja o nome de Deus, aleluia, para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e minha amiga, nós estamos diante de um texto, aleluia, que nos remete aos primórdios, aos tempos do início da face da terra. Aqui a palavra de Deus, louvado seja Deus, nos diz que pelo fato da humanidade ter se multiplicado, ter se espalhado sobre a face da terra, aleluia, a palavra de Deus nos diz que
muitas mulheres formosas, muitas mulheres bonitas, atraentes, surgiram naquela época. Aleluia! E aqui a palavra de Deus nos faz questão de relatar, aleluia, duas classes de pessoas: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Grave bem esta palavra: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meu amigo e minha amiga, eu quero te dizer nessa tarde que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus, Ele é santo. Louvado seja Deus. Deus, Ele não se contamina. Ele é santo, Ele é puro. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqui a palavra de Deus é bem clara, que nos fala a respeito dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Uns temiam a Deus, outros não queriam nada com Deus, viviam a seu bel prazer, as suas práticas pecaminosas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas como o pecado, ele é sorrateiro, o pecado é sutil, e Satanás, a Bíblia Sagrada nos diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus, eles foram tentados pelo pecado e desobedeceram a Deus. Aleluia! Deus, Ele é santo. Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O homem sem Deus, ele está morto. O homem sem Deus, ele é nada. Ele está morto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus é bem clara no texto que nós lemos, que os homens escolheram as mulheres mais formosas e mais bonitas daquela época, desobedeceram a Deus. Não que isso seja errado da união do homem com a mulher, de um homem tomar uma mulher para si e se casar e gerar filhos. A questão não era essa. A questão era que os filhos de Deus, eles obedeciam a Deus. E essas mulheres, elas não temiam a Deus. Elas foram uma pedra de tropeço para os filhos de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele colocou o seu Espírito. Meu amigo, fique ciente de uma coisa: Deus, Ele não fez o homem para morrer. Deus, Ele fez o homem para que vivesse eternamente. Aleluia! Até mesmo porque o homem foi feito à sua imagem e conforme a sua semelhança. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus nos diz que o homem foram os homens, os filhos de Deus, que temiam a Deus, que serviam a Deus. Eles foram seduzidos. Deus, aleluia, Ele é santo e Ele exige de nós santidade. No princípio, naquela época, onde a humanidade se expandiu sobre a face da terra, o pecado também se expandiu. E Deus, aleluia,
reservou, aleluia, estava reservando um povo que o temia, que o servisse, que o adorasse. Aleluia, meu amigo, e por causa dessa desobediência, Deus não gosta, aleluia, do homem desobediente. Por isso, Ele nos deixou a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre, aleluia. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele se entristeceu, porque o pensamento do homem era mau, continuamente mau. O homem não queria nada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Deus, aleluia, que é santo, Ele vendo esses pecados, essas atitudes de desobediência a Deus, Ele se entristeceu e disse: o meu espírito não permanecerá com o homem para sempre, porque o homem é mau, o homem não quer nada comigo, o homem não quer obedecer a Deus. O homem sem Deus, ele está morto. O homem precisa obedecer a Deus. Aleluia. O homem precisa recorrer à palavra de Deus, para que ele tenha vida e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus se entristeceu profundamente, porque o homem era mau, era perverso. O homem era sensual. E essas práticas e a atitude dessas pessoas daquela época, elas são proféticas. Jesus disse que, assim como aconteceu em Gênesis 6, ou no princípio, que o homem era mau, que o homem era perverso, que não queria nada com Deus, acontecerá nesses dias também. Noé viveu naquela época, Noé testemunhou o pecado daquelas pessoas, e Deus chamou a Noé, aleluia, e o comissionou a levar a sua palavra, a divulgar a sua palavra, como a igreja nesses dias o está fazendo também, divulgando a sua palavra. Aleluia. E o pensamento do homem era mau, e continuamente mau. E Deus disse que o seu espírito não permaneceria com o homem não seria mais eterno, porque o homem não queria nada com Deus, era desobediente, ele ia morrer, porque a vida está em Deus. A palavra de Deus nos diz que depois da morte cede-se o juízo. Meu amigo, a vida está em Deus, através de Jesus, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Na época de Noé, a arca foi a solução para aquela sociedade, para aquele povo daquela época. Nos nossos dias, já não é uma arca como nos tempos de Noé, mas o escape é Jesus, é o Filho de Deus, aleluia. Ele é o escape, Ele é a solução, Ele é a ponte, Ele é o perdão, Ele é o caminho, Ele é a vida.
como foi nos dias de Noé. O mundo foi destruído, as pessoas, todos os seres viventes daquela época foram destruídos. Este acontecimento não é só a Bíblia que enfatiza. Há muitas outras ciências, há muitos outros métodos atuais. Podemos pesquisar na internet que esse fato foi verídico, que esse fato, que essa história é verdadeira, é fiel. E Jesus, que é o Filho de Deus, nos diz que vai acontecer mais uma vez. Há de acontecer mais uma vez, porque o homem é mau, o homem é perverso, e Deus enviou o seu Filho Jesus para livrar o homem da condenação, da morte eterna. Deus, Ele tem o seu povo, e como Noé foi comissionado para levar a palavra, para avisar aquela sociedade, aquele povo da iminente destruição, Deus comissionou a igreja, o seu povo, aleluia, aqueles que ainda o temem, para divulgar a sua palavra, para avisá-los. Meu amigo, nós estamos avisando você, aleluia, entre na arca, venha para Jesus, louvado seja Deus. Deus, Ele te ama e Ele te chama. Ele não quer que você morra. Venha para Deus. Deus, Ele te ama. Abra o teu coração para Ele. Escape enquanto você tem vida. Aleluia. Enquanto a solução para a tua vida, solução para a nossa vida, salvação para os homens é nesta vida, enquanto nós estamos vivendo aqui, porque depois da morte segue-se o juízo, não há mais esperança. A esperança é enquanto nós estamos aqui nessa terra. Deus está te avisando e está te chamando, aleluia, venha para Deus, obedeça. Deus não gosta de homens desobedientes. Deus quer filhos obedientes, que obedecem a sua palavra. E Ele te conhece, Ele te ama e te chama nessa tarde. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém.